uma ação poderosa para você conseguir viver dos lucros da costura. Para quem não sabe, eu sou a Bruna, sou especialista na modelagem sem ajustes e como usar ela para lucrar com sob medida, né? Que é uma coisa que eu sempre escuto. Não dá, não consigo viver de costura. Ou é como um desejo, né? Muitas vezes, ai, como eu gostaria de viver da costura, mas não tá dando nem para pagar as contas aqui direito. Eu quero trazer uma ação poderosa que vai ajudar nisso e que vai te preparar a ser a costureira que consegue cobrar R$ 1.500 ou mais, porque tem gente fazendo mais, em uma peça, mesmo trabalhando no seu ateliê em casa, em uma cidade de interior, mesmo com ateliê pequeno. É isso que eu vou mostrar na jornada. Aqui, eu vou pedir licença para ser brutalmente sincera hoje, porque eu quero te fazer movimentar. Então, hoje vai ter um leve sacode, tá? Vou dar um sacode aí em você do lado daí para conseguir fazer você sair do lugar. E essa ação, ela é fundamental, assim, ela faz toda a diferença do que eu vou falar aqui e sempre de maneira muito prática. Oi, Mari, seja bem-vinda. Boa tarde, Luísa. Gente, vamos entrando que eu tô vendo vocês, tá? Vamos começar aqui? Não existe CNPJ grande com CPF pequeno. Ai, essa aqui chega dói. Por quê? A gente fala muito aqui de viver de costura e entender essa diferença do que é a costureira comum, a costureira empreendedora. Uma costureira que, no máximo, consegue cobrar ali 180, R$ 200 numa peça, com o cliente achando ruim. E uma costureira que consegue cobrar R$ 1.500 em uma peça, com o cliente nem pedindo desconto. Vamos entender assim, porque eu sei que existe, sabe? Às vezes você pode estar se vendo nesse lugar ou não. Mas sabe, tem algumas pessoas que sempre estão ali na vila do quase lá, sabe? Estão sempre quase lá, mas nunca chegam. E eu entendo que na nossa profissão isso acontece muito, sabe? A gente trabalha muito. É uma profissão que a gente está sempre trabalhando muito. E aí a gente está sempre ali naquilo, e muitas vezes parece que eu estou ali, o cansaço é de quem está correndo numa maratona, mas eu estou no lugar, eu não saio do lugar. E aí eu quero trazer aqui um conceito, tá? Primeiro, vamos aqui nessa nossa live, eu e você, analisar comportamentos. Eu vou trazer comportamentos aqui, sem julgar, tá? A gente vai usar para entender. Não estou aqui na posição de julgar e de falar o que é certo e errado. Eu quero trazer para você uma ação muito poderosa que vai fazer você conseguir lucrar trabalhando com costura. Então, eu tenho certeza que você quer isso. Então, vamos entender comportamentos para a gente conseguir analisar qual é o comportamento de quem chega lá e qual é o comportamento de quem está na vila do quase lá. E aí, se você estiver ali, te ajudar a sair daí. Combinado? E aí eu quero trazer aquela história, tá? Para ilustrar qual que é a ideia daqui da live de hoje. Lembra da história que estão duas pessoas andando na estrada e elas se encontram, cada uma com pão, e aí elas decidem trocar de pão. Cada uma vai para casa com o quê? Com pão na mão. Mas se tem duas pessoas andando na estrada, cada uma com uma ideia, e elas decidem trocar de ideias, cada uma vai para casa com duas ideias. Então, vou trazer aqui várias análises de comportamento, de mudança para chegar nessa ação. E eu quero que você. É um pensamento coletivo, tá? Eu quero que você venha. É um processo livre e venha com a sua ideia e pode expor, pode ser que você nem concorde comigo. Mas lembrando que hoje vai ser um sacode, vai ser para movimentar, então fica aqui, tá? Mesmo que doer. Mesmo que tiver doendo o que você está ouvindo. Combinado? Fica até o fim. Então vamos lá. Existe um conceito que eu quero trazer para você. Até eu vou indicar um livro, eu não esqueci de pegar ele, mas depois eu ponho nos stories, que chama Mindset, a Psicologia do Sucesso.
Esse conceito eu vou trazer para você de forma bem simples, mas é um conceito que antes de eu trazer essa ação, eu quero que você saiba dele, que vai fazer muita diferença. Nesse livro, ele fala que existe, depois de muitos estudos, existe dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa, e a mentalidade fixa é daquela pessoa quando ela, sabe, ela acredita que habilidades e talentos são fixos. Lembra, tá? Sem julgamento. Vamos só analisar. Só analisa. Então ela acha que não é possível, muitas vezes ela acha que não é possível melhorar, ela não acha que é possível desenvolver mais do que ela já sabe? Que às vezes eu não tenho já uma certa idade, já não vou aprender mais. Ou não, eu já fiz, ó, como eu, já fiz faculdade, não preciso aprender mais nada. Então é uma pessoa que ela tende a evitar desafios, ela acredita que às vezes, por não ter talento, o esforço é inútil. Oi, Marli, seja bem-vinda. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela literalmente ela acredita que talento é determinante para o sucesso, e se ela não teve, se ela não conseguiu fazer, ela não vai desenvolver isso de forma alguma. Ok. Aí tem a mentalidade de crescimento. Presta atenção nessa aqui. A mentalidade de crescimento já é o contrário. A pessoa ela acredita, né, que suas habilidades, talento pode ser desenvolvido com esforço, com dedicação, com estudo. E aí é uma pessoa que ela está sempre se propondo a se desafiar, sabe? Sempre se propondo a encarar oportunidades, aprendizados diferentes, sempre está querendo mais e crescer. E acredita que a única coisa que ela precisa para o sucesso é esforço, o resto ela consegue desenvolver. Ó, a Marli até falou aqui, ó. Ou então fala, já sei costurar, já sei tudo, não preciso de mais nada. É essa mentalidade fixa. E eu não tô falando o que é certo, o que é errado, tá? Vamos analisar juntas aqui, tá? Lembra que o processo é livre e é sem julgamentos. Então, essa pessoa 1, vamos analisar a pessoa 1. Ela só faz se tiver as condições perfeitas. Já viu aquilo? Eu só vou conseguir cobrar R$ 1.500 numa peça o dia que eu tiver um ateliê enorme, um bairro super movimentado. Só assim, trabalhando no meu cantinho em casa, jamais. Não vou conseguir. Ou, por exemplo, também é uma pessoa que costuma abandonar os planos, os sonhos, sabe? Muitas vezes por esperar resultados sem esforços, resultados rápidos. É uma pessoa que não costuma sair da zona de conforto. E eu sei, é dolorido. Não é dolorido? É, assim, sair dessa zona de conforto que a gente já criou é uma coisa difícil. E muitas vezes ela é a pessoa que é igual a Marli falou, já acha que eu já sei de tudo. Não tem nada que eu vá aprender que vai mudar alguma coisa de diferente aqui para mim. Então essa pessoa, ela sempre está na vila do quase lá. Ela sempre está na fila do quase lá. Olha a Ivone com pensamento de mentalidade de crescimento. Ó, eu crio condições com o que eu tenho, tem dado certo. Exatamente. Nesse livro, o que eu acho interessante de trazer desse livro é que ele, no livro, depois de muitos estudos, assim, experimentos mesmo, ele argumenta que adotar essa mentalidade de crescimento ele é fundamental para conseguir alcançar o sucesso e realização pessoal, o que você deseja. Em qualquer área que ele fala, inclusive na costura, né? E aí ele fala que é possível. Por que que eu trago? Deixa eu primeiro falar por que que eu trago. É esse conceito primeiro. Porque ele foi fundamental na minha mudança. Eu ainda tenho alguns traços, tá? Da mentalidade fixa, mas eu era 100% mentalidade fixa. 100% mentalidade fixa. Exatamente isso aqui que eu te falei, ó. Pessoa que acredita que habilidade e talento não dá para desenvolver.
Eu criava milhões de limitações, não pegava desafios, medrosa mesmo, evitava desafios. E achava que muita coisa nem adiantava eu tentar. Porque eu não nasci não sou herdeira, definitivamente eu não sou herdeira. Não nasci já com todas as condições perfeitas, nem adianta eu tentar. E quando eu fui analisar muito sobre o que, que eu vou trazer nessas lives de aquecimento, eu pensei, eu tenho que deixar elas extremamente preparadas, porque na jornada costureira reconhecida vai ser ação. E aí eu lembrei da minha trajetória e saber disso, desse conceito de que, sim, fizeram experimento, descobriram que existe dois tipos de mentalidade, uma mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E que essa mentalidade de crescimento pode ser desenvolvida, mesmo que você já tenha mentalidade fixa. E aí, eu lendo isso, eu comecei a perceber em mim o quanto eu mesma me boicotava, porque eu era extremamente mentalidade fixa. Eu não sei se isso interfere, mas eu acredito que sim. Mas eu venho de uma família, meus pais não são, não tem, sabe, o empreendedorismo na veia. Eles sempre gostaram dessa ideia, e eu não estou falando que é errado, de ter estabilidade financeira, então sempre foram funcionários e estava ali sempre na zona de conforto, sabe? Eu lembro muito ali do meu pai que até hoje ele nunca fazia sabe, nunca investia em algo sem. Nunca apostava, sabe? Nunca apostava, era sempre muito cauteloso. E que eu acho que, por um lado, isso é bom, mas equilíbrio é tudo, né? Mas era muito assim, travado, era muito cauteloso sempre, ele não apostava, ele não se jogava em oportunidades. Tanto que, do exemplo do meu pai, ele trabalhou no mesmo emprego desde os 16 anos até os 55, eu acho. Então, ele também tem essa mentalidade fixa. E eu acredito que eu venho daí, sabe? Então, eu tinha muito isso. E aí eu criava milhões de desculpas na minha cabeça. Milhões de desculpas. E eu não só criava, porque eu acho que todo mundo cria, né? Mas eu escutava elas. Nossa, eu adorava escutar elas. Escutar, por exemplo, que não adiantava eu fazer algo porque eu não tinha talento, por exemplo, ou porque eu não tinha dinheiro. Ai, essa era demais. Vou inventar para quê que eu vou inventar empreender? Eu não tenho dinheiro? Gente, qual que é a lógica desse raciocínio, né? Se para empreender eu tô querendo é dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu ia inventar de empreender? Não ia inventar essa loucura, não. Então, na época, quando eu fui tentar empreender, inventar, né, moda de empreender, de abrir meu próprio ateliê, eu não sabia que eu tinha essa mentalidade. Eu fui descobrir, sabe a resistência que eu falei ontem? Aquela resistência que parecia que tudo que eu tinha que fazer, porque eu preciso me esforçar para eu conseguir o que eu quero. E parecia que tudo que eu tinha que fazer era muito pesado, era muito difícil. Uma resistência enorme que me tirava de longe de tudo que eu precisava fazer. E aí, todas essas desculpas na minha cabeça. Vamos analisar a pessoa número 2. A pessoa número 2, ela entende que ela tem que começar de algum lugar. E da onde que ela vai ter que começar? Do ponto que ela tá. Então, eu não tô esperando as condições perfeitas. Eu tô fazendo com as condições que eu tenho. Um dia, quem sabe, ela vai se tornar a condição perfeita. Mas, no momento, eu vou fazer mesmo assim. A pessoa número 2, ela sabe que em algum momento ela vai precisar se esforçar mais. É aquele conceito ali que eu falo de esticar a corda. Olha para vou trazer um exemplo diferente, fora da costura, de como eu via essa mentalidade fixa na minha vida. Eu e o Bruno, que é o meu marido, a gente costumava andar de bike. Eu amo, eu de verdade eu amo, mas para ele acha que eu odeio, porque toda vez que a gente fazia, eu fazia reclamando do início ao fim. Quando chegava uma subida, eu ficava assim, aonde que eu fui amarrar meu jegue? Que eu tô aqui, podia estar em casa, deitada, e aí vinha ali, ó, mal-humorada, reclamando, reclamando, reclamando. Na hora de chegar a subida, eu queria desistir.
Eu sempre queria descer da bike e desistir. Vamos voltar para trás, cancela esse passeio. E aí, o que a mentalidade de crescimento traz? Que nesse momento, é um momento da subida, por exemplo. É um momento que eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais, que eu vou ter que esticar a corda e sem querer. Eu vou ter que fazer isso. E a mentalidade de crescimento, essa pessoa 2 que a gente está analisando, elas têm muito isso na cabeça. Ela sabe que em algum momento ela vai ter que apostar, ela vai ter que dar um passo inesperado. Como a gente falou isso ontem, aí ela vai ter que ir com medo mesmo. Essa pessoa, ela entende que não existe essa de talento, não existe essa de idade. Tudo, habilidades, você consegue desenvolver com o aprendizado. E eu sei que ele aqui, e assim, eu vou deixar bem claro. Essa pessoa é a pessoa que consegue cobrar R$ 1.500 ou mais no seu ateliê, né, em uma peça, mesmo trabalhando no ateliê em casa, mesmo trabalhando num ateliê pequeno, numa cidade pequena. Por isso que é tão importante isso que eu estou trazendo para você. É ruim de ouvir isso, porque às vezes eu vejo a mentalidade fixa e eu ainda me identifico com algumas coisas. Mas eu fui de uma pessoa, e isso com treinamento eu vou trazer para vocês, de maneira prática, tá? Eu sempre gosto de trazer isso de maneira prática. Eu não quero que eu traga aqui para você um conceito e depois você fica ali boiando sem saber o que fazer com isso, né? Por exemplo, e agora, Bruno? Você me falou que eu identifiquei aqui que eu tenho a mentalidade fixa. O que eu faço com isso? Vou ensinar. Então, eu percebi, eu era uma pessoa 100% mentalidade fixa, 100%, 100%. E acredita em mim, isso foi muito mais difícil. Muito por causa dessa resistência. E essa pessoa, essa Bruna de mentalidade fixa, ela definitivamente não conseguia cobrar R$ 1.500 em uma peça, de jeito nenhum. Nem com o cliente, nem se o cliente chorasse, pedisse desconto, de jeito nenhum que ela conseguia. Gente, para mudar essa percepção e para fazer diferente, antes de eu trazer aqui de maneira prática para a sua vida, sabe o que eu fui percebendo na minha quando eu percebi que eu estava mudando? Que eu estava indo para a mentalidade de crescimento com as coisas que eu estava fazendo? Vou dar exemplo de uma coisa na vida prática aqui, fora de costura. Eu sou péssima em dançar. Péssima mesmo, parece que eu engoli uma vassoura. E aí, foi esse ano, final do ano passado, tem pouco tempo, eu decidi, porque eu entendi que eu precisava me desafiar. Pega isso, presta atenção na história para você ir pegando os detalhes. Eu percebi que eu precisava me desafiar. E é em tudo, tá? Profissionalmente, pessoalmente, lembra que eu falei? Não existe CNPJ grande com um CPF pequeno. O que isso quer dizer? Não existe uma empresa, um negócio, um ateliê que dê lucro se a pessoa que está ali, ó, empreendedora, ela não pensar grande, ela não ter a mentalidade de crescimento. A mentalidade de uma pessoa que entende que um momento vai precisar se esforçar mais, vai precisar esticar essa corda, que vai precisar se desafiar. Isso não cola, sabe? O que eu percebi na prática, se a gente fica com essa mentalidade fixa de que tudo é um problema, não vai. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tô convidando as pessoas, né, para participar da jornada costureira reconhecida. E aí eu tô falando muito sobre isso, sobre a costureira que consegue ser valorizada, que consiga ter clientes que pagam o preço que ela está querendo cobrar. E que preço é esse? É o preço que você consiga se pagar, sabe? Seu negócio te dá um salário, que você consiga, que o seu ateliê se pague, não precisa sair nada do seu bolso. Que mesmo que você trabalhe muito,
que você vê retorno disso. Ou melhor, que você trabalhe menos, mas de maneira mais inteligente e que traga mais retorno. Mais retorno. Então, como que eu vou conseguir isso? Conseguindo aos poucos, aumentando o valor do meu trabalho, o valor, não só o preço, o valor do meu trabalho. E aí eu tô falando muito sobre isso, porque é isso que eu vou ensinar na jornada. Não adianta eu falar de outra coisa. É isso que eu vou ensinar na jornada. Como você consegue, qual que é o caminho para conseguir cobrar R$ 1.500 em uma peça, mesmo trabalhando em casa, mesmo trabalhando num ateliê pequeno. E aí, desses convites, teve um comentário de uma pessoa, de uma seguidora, não sei se era seguidora, acho que não, que falou 1.500 só se você for fazer roupa para família real. E aí eu ri, porque eu achei muito engraçado. Porque, gente, para pensar comigo. Se a família real tá conseguindo pagar só R$ 1.500 em uma roupa sob medida, a crise tá muito feia. Lascou. A crise tá muito feia. E aí, é esse o pensamento, sabe? É isso que eu quero fazer você se movimentar. Que com esse pensamento, enquanto você tiver com pensamentos que só vão te limitar, você não vai sair do lugar. Vai ser impossível viver da costura. Vai ser impossível. E viver, né? Não sobreviver. Que eu acredito que deve ser possível sobreviver da costura. Mas eu não acho que é um lugar tão confortável assim, não. E aí, tá, voltando lá. Eu sou péssima para dançar. Eu sou péssima mesmo para dançar. E aí eu comecei a me desafiar e eu pensei, aonde eu vou me desafiar? Vou pegar as coisas piores que eu sou, que eu me considero, que eu acho que a gente tem um olhar extremamente crítico com a gente mesmo, né? E aí eu pensei na dança. E aí eu comecei fazendo a Marli. Olha a Marli. Eu estou muito chique, então, fazendo roupas para a família real. Exatamente, Marli. Se soubesse, né, que dá para cobrar até mais, não estava falando isso. E aí, eu comecei a me desafiar. E aí eu me inscrevi para aula de dança. Quando eu chego lá na aula de dança, é humilhação do início ao fim. Eu já aceitei que o fato de que eu vou lá só para ser humilhada. E tá tudo bem, faz parte do desafio. Sabe por quê? Me desafiando assim, eu desenvolvo várias coisas. E olha o que eu fui percebendo. Eu desenvolvo, primeiro, não me importar com o que os outros estão pensando de mim. Porque fica lá um monte de gente vendo, eu me humilhando, dançando estranhamente, um monte de gente vendo. Então eu já quebro isso. Lembra que eu falei ontem que eu deixei eu perdi muito tempo aqui para ensinar, compartilhar o que eu sei, por medo de julgamento, por medo de aparecer? Então, eu fazendo isso, eu já desenvolvo isso. Eu já dou um susto aqui no meu cérebro, de tipo assim, olha, a gente não se importa com o julgamento alheio. Outra coisa, eu me permito não ser a melhor, sabe? Eu me permito ser uma pessoa, sabe, humildade de que eu estou aprendendo. Então, eu me permito isso. Eu chego lá, tem um monte de gente dançando bem melhor que eu. E eu me permito entender que eu estou em aprendizado. E outra coisa, terceira coisa que eu percebi, me permito, eu ensino o meu cérebro que toda vez que eu me esforço, que eu não desisto, eu tenho uma melhora. Por exemplo, na dança, sabe? Eu vou lá e eu começo uma coreografia nova. Tô lá, doida assim, ó, igual uma barata tonta, passando vergonha, passando vergonha. Só que aí chega na outra aula, ela vai passar aquela mesma coreografia, eu já aprendi. Eu já sei ela melhor um pouco. E aí na próxima, eu já tô craque. Então eu ensino para o meu cérebro, sabe, para dentro de mim, que se eu me esforçar, se eu não desistir, eu vou conseguir melhorar. Eu vou conseguir, né, a tal perfeição.
E aí, isso é uma coisa que eu entendi, que foi fazendo isso que eu entendi que eu estava mudando a minha mentalidade. A Patrícia, verdade, a gente cresce assim, penso como você. Antes feito do que perfeito. Exatamente. A Patrícia, você desenvolve a humildade. Total. E eu acho isso muito importante pra gente, assim, saindo um pouco do assunto, mas eu acho isso muito importante. Desenvolvimento pessoal, a gente desenvolver a humildade. Tá, Bruna, falou, mas como que eu faço isso, né? Como que eu vou conseguir fazer? Eu já entendi essa mentalidade, eu identifiquei a minha. Como que eu vou conseguir mudar? Então, bom, primeiro é isso mesmo, tá? Primeiro identifica, sem crítica, sem julgamento, identifica o lugar que você está agora. E tudo bem se for a mentalidade fixa. Vamos mudar isso, é possível mudar isso, tá? Você tá aqui ó, até agora porque você quer mudar isso. Eu vejo já um indício, né, que a mudança já está aí, de você estar buscando conhecimento. Então vamos fazer uma percepção de si mesmo. Lembra, nem me adianta vir aqui, ó. Empreender está intimamente ligado com a gente. Então, de maneira não motivacional, provavelmente vai motivar, mas de maneira estratégica, vamos desenvolver o nosso profissional, a nossa mentalidade, para isso trazer lucros na nossa profissão, tá? Então, como você identificou? Como é você hoje? O que que você faz? Como você faz? Identifica isso. Quão, é, Quão próximo você está da mentalidade fixa? Quão próximo você está da mentalidade de crescimento? É só uma análise, não precisa apontar o dedo para si mesmo, tá? É só uma análise. Por quê? Porque se eu não faço essa análise, eu fico no automático para o resto da vida. E aí, gente, no automático, a resistência é muito maior. O que é essa resistência? É aquilo lá, ó, é aquilo, sabe, a resistência. Eu vou trazer um outro exemplo que eu trouxe diferente de ontem. Tem uma pia de louça para lavar. Parece que milhões de coisas aparecem para você fazer, menos chegar próximo da pia. Parece ter uma resistência te puxando para longe da pia. Eu tava assim hoje, devo confessar. Mas eu venci. Mas eu venci isso. Então, se eu não percebo, se eu tô sempre no automático, eu não, essa resistência vai ser muito maior. E aí, sabe o que a longo prazo acontece? Eu me pego cansada, porque eu estou tentando, eu estou lutando para conseguir, eu estou trabalhando, mas eu não estou saindo do lugar. É isso que causa. A longo prazo, é isso que causa. A Ivone falou: tô quase postando meu vídeo de dancinha só para desafiar a timidez. Eu valorizo, hein? É um baita desafio. Essa eu ainda não tive coragem, Ivone. Eu danço, teve uma vez que eu filmei, e aí eu vi o desastre que era, e eu não tive coragem de postar ainda, não. Mas olha, um bom passo, Ivone, sabe o que é? Eu falando ali do profissional, você pode gravar um vídeo falando do seu trabalho. Tá, lancei o desafio. Porque eu sei que isso é uma coisa, nossa, que a gente custa criar coragem. E aí isso pode ajudar na sua timidez. E aí tá. Então a gente não quer repetir ciclos com isso. Então analisa, olha aí, vamos analisar sem apontar o dedo para si mesmo, mas analisando de maneira estratégica. Eu estou mais próximo da mentalidade fixa ou da mentalidade de crescimento? O que eu tenho hoje da mentalidade de crescimento? O que eu tenho hoje da mentalidade fixa? Essas coisas que você tem da mentalidade fixa, pode anotar e colocar pelo menos no visual, de que é um objetivo de mudança, tá? Segunda coisa para você fazer, estratégia para você fazer. Defina as suas prioridades. E vou dar um sacode aqui, tá? Lembra da única coisa que eu falei ontem, né? Na verdade, eu falei na de segunda, né? De entender qual é a única coisa que eu preciso fazer para conseguir chegar na minha definição de propósito. Presta atenção numa coisa aqui. Troca.
eu ficar. Vamos lá, vou dar alguns exemplos, tá? Troca eu ficar ali no TikTok assistindo coisas aleatórias, vídeos engraçados por horas, porque passa horas, a gente entra naquele lugar, ou pode ser até aqui no Instagram, mas a gente entra para ver esses vídeos, piscou, passou 2, 3 horas e a gente estava lá só vendo o vídeo. Troca isso por estudar, por tirar pelo menos 1 hora ali para eu estudar, para eu aprender alguma coisa nova, para eu avaliar, bom, qual ali da mentalidade fixa que eu tenho que está me impedindo de chegar na minha definição de sucesso. Vocês estão vendo como todas as lives de aquecimento, uma interliga com a outra? Quando chegar na jornada, ninguém vai te segurar mais. Ninguém te segura. Porque tudo que você está aprendendo aqui, ó, tá te deixando mais que preparada para ser uma costureira que consegue cobrar R$ 1.500 em uma peça ou até mais, mesmo trabalhando no seu ateliê em casa. Então, defina a sua prioridade. Troca isso. E eu não tô falando que isso aqui não é legal, não, tá? Eu tenho os meus momentos que eu me permito deixar o algoritmo me pescar. E aí eu fico lá assistindo o vídeo. Mas não é a minha prioridade. Minha prioridade é essa aqui, ó. Desenvolver o que eu preciso desenvolver. Aprender o que eu preciso aprender para conseguir chegar na minha definição de sucesso. Então, troque isso por isso. Outra coisa, troca essa questão de desculpas. Vamos ser sinceros aqui. Troca essas desculpas que você cria para não fazer o que precisa fazer. Vamos mudar a percepção disso por eu vou fazer com desculpa mesmo? Eu, Bruna, eu me trato como uma pessoa. Eu converso comigo mesmo, tá? Então, vem aqui na minha cabeça uma desculpa. Ai, não faz isso, nem vai dar, sabe? Até eu dei o exemplo de ontem. O meu medo, lá no meu começo de aparecer aqui, de fazer live, ele ainda tem uma pontinha que aparece toda vez que eu me comprometo a fazer live. Então, toda vez que eu me comprometo a fazer live, vem para mim um monte de pensamento para eu não fazer. Só que eu faço assim mesmo, sabe? Eu escuto o pensamento falando, ó, esse pensamento aqui não tá com nada. Vou fazer mesmo assim. Eu mesmo da dança. Imagina quantos pensamentos não aparecem na minha cabeça toda segunda-feira que eu vou fazer aquela aula de dança que me impedindo de fazer isso. Mas, e assim, eu quero ser uma dançarina? Nem quero ser uma dançarina. Eu nem sou eu sou bicho do mato, não sou nenhuma pessoa que sai para dançar. É a única exclusivamente é para me desenvolver. Então eu vou lá para me desenvolver. Eu me desafio. Eu só estou me desafiando para isso. Então eu permaneço ali entendendo as minhas prioridades. Minha prioridade, troca a sua prioridade de se boicotar, escutando as suas próprias desculpas, e vem para entendendo que a sua prioridade, independente de qualquer condição, e sem invalidar que as nossas condições são diferentes, pode ser que sua realidade é totalmente diferente, com certeza. E que seja assim, uma loucura, um caos. E eu tenho um caos aqui na minha vida, mas é um caos diferente. Então, sem invalidar que a gente tem realidade diferente, mas tenha sempre esse pensamento de que, independente das minhas condições, a minha prioridade é desenvolver a minha mentalidade de crescimento. E é isso, gente. Muito obrigada.